Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos a mais uma edição do Pode Impactar, o podcast da Somos Um que mostra como o empreendedorismo social conecta pessoas, muda vidas, impacta positivamente o mundo. E nessa edição, nós vamos mostrar na prática como isso acontece e como tem mexido com a vida de pessoas em diferentes espaços urbanos, oferecendo serviços, trazendo soluções, gerando renda e mudando o mundo. Eu sou o Mauro Costa e convido vocês a dedicarem alguns minutos da sua atenção para conhecerem duas histórias muito bacanas e impactantes. E aí, vamos começar? Pode impactar? Estamos de volta com o nosso Pode Impactar, uma iniciativa da Somos Um. Você ainda não conhece a Somos Um? Pois deixa eu falar rapidinho sobre ela. A Somos Um é um negócio social que tem o propósito de proporcionar o empoderamento das pessoas através do empreendedorismo. A Somos Um tem desenvolvido diversas ações no Ceará, seu local de origem, mas que tem conexões e impacto em muitos outros pontos desse nosso Brasilzão. Nessa edição, nós vamos conhecer dois negócios de impacto social que foram idealizados no Hackathon Social realizado pela Somos Um no Bom Jardim em 2019. É com muita satisfação que eu recebo a Ana Carolina Oliveira, diretora da Corre Aqui, uma startup de prestação de serviços que atua de maneira muito criativa no bairro do Bom Jardim, território localizado na periferia de Fortaleza. Olá, Ana, se apresenta aí para a nossa audiência. Quem é você no balaio do empreendedorismo? Oi, gente, eu sou a Ana, sou no balaio do empreendedorismo, eu me sinto muito uma pessoa da ação, sou engenheira mecânica, tenho MBA em logística pela Unifor e antes disso tudo eu também me formei em ciências e tecnologia, que foi onde eu abri os olhos para ver mais um pouco do mundo, mas aí fiquei um tempo em stand-by, fiz engenharia e voltei para a área da tecnologia de gerenciamento com a logística na Unifor, MBA, e foi aí que eu vi que eu poderia mudar o mundo, que todas as ideias que eu tinha durante a graduação e durante a minha primeira graduação não eram ideias em vão, não eram coisas que eu pensava sozinha, porque quando eu fiz a minha universidade, ainda era muito pequeno, ainda era muito restrito esse universo de você tentar mudar a realidade das pessoas de alguma forma. Você era visto como uma pessoa que ou queria fazer uma doação de uma ONG, ou você queria fazer um trabalho extremamente social, mas que você não conseguia ganhar dinheiro e viver disso e fazer aquilo que gosta de verdade com amor. Sempre foi ensinado a gente que você olha com olhos do capitalismo, que você tem que ganhar muito dinheiro e fazer aquela empresa crescer a todo custo, ou que você vai para um lado apenas social, que você vai tentar ajudar as pessoas e ter uma retribuição monetária de alguma outra forma, por doações e etc. E foi na pós-graduação da Unifor, no MBA, que eu vi que dava para fazer diferente, né? Eu tive uma disciplina com a Priscila, da Mundo é Meu Mundo, e para mim foi o divisor de águas. Para mim, entre o que eu eu acordei, para o que eu pensava, do que eu tinha na minha mente, não era simplesmente uma coisa ilusória. Eu vi que era algo realmente que outras pessoas pensavam igual a mim, que eu poderia ter uma vocação nisso, e eu me sinto hoje como uma pessoa da ação, do empreendedorismo social, mas uma pessoa nova que cresceu junto com a minha startup, com a nossa empresa, junto com muitas pessoas que hoje estão ouvindo a gente, que provavelmente não tem tanto não tem tanto apego, não tem tanto conhecimento ainda sobre isso. Eu acredito que seja bacana eu estar conversando isso, porque eu conheço praticamente o mesmo tempo que eu tenho a minha startup, é o tempo que eu conheço o empreendedorismo social. Então, eu fui aprendendo com a empresa, fui aprendendo com as nossas mentorias, fui aprendendo com a vivência, e isso vai muito
e desacordo, digamos, com a minha formação, mas ao mesmo tempo em acordo com a minha personalidade, que desde de criança eu me sinto uma empreendedora social, sem saber mesmo o que era um empreendedorismo social. Que bacana, Ana. E é interessante porque o que a gente vai conversar aqui certamente vai inspirar e servir de exemplo para muita gente, viu? Muito bacana a sua história. E o nosso outro convidado é o Tom Almeida, diretor da Bom Viver Reformas Populares. É outra startup com atuação no mesmo território do Bom Jardim, que tem a missão de reformar casas e transformar vidas. E aí, Tom, seja bem-vindo. Conta para o nosso público o que é que você faz na vida, além de ajudar a mudar a vida dos outros. Ok. Primeiramente, gostaria de agradecer o espaço, né? Muito grato, Mauro e Somos Um e toda a equipe aqui do podcast por fazer parte, poder divulgar, né, as ações, os pensamentos e como a gente compreende o que é Bom Viver. Eu, Tom Almeida, vou contar aqui um pouco da trajetória do que foi essa aproximação com o Somos Um, com a Somos Um e com o campo do empreendedorismo, principalmente empreendedorismo social, né? Eu, Tom, atuo enquanto artista e educador, prioritariamente, né? Sou morador do território do Grande Bom Jardim e decidi, assim, na verdade, assim, me identifico como uma pessoa de uma referência de territórios periféricos. Assim, passei a minha vida toda morando em espaços e territórios periféricos, dos mais diversos, muito pulando de um lado para o outro, devido a necessidades de educação, de trabalho, etc. No ano de 2019, eu acabei, por uma série de reincidência de fatos, de situações, né, decidindo por morar no Grande Bom Jardim. Naquele momento, eu estava atuando enquanto professor do Centro Cultural do Grande Bom Jardim, na linguagem de arte urbana, né, dando oficinas e cursos relacionados a grafite, pintura, intervenção urbana e outras linguagens. E, ao mesmo tempo, eu atuando enquanto profissional terapêutico no movimento de saúde mental comunitário do Bom Jardim. Né? Padre Rino. Com o nosso querido Padre Rino. E nesse processo, houve o processo de hackathon, promovido pela Somos Um. Aliás, a Somos Um foi ao movimento fazer as divulgações deste hackathon, fazer as captações, né, das pessoas que comporiam esse hackathon, junto com os estudantes, professores e demais colaboradores da Unifor e outras instâncias de cooperação com a Somos Um. E até então eu nem entendia o que era a Somos Um, nem entendia o que era negócio social, assim, porque era algo que era tão fora do meu métier de participação social. Eu sempre tive uma atuação muito ligada a uma militância mesmo, político, cultural. Então, muito ligado a esse fazer artístico, muito ao pensamento sobre a educação, um pé muito fincado no pensamento formativo, como algo que eu poderia doar para as próximas gerações. No entanto, em paralelo a participar do hackathon, o ano de 2019 ele foi uma cisão para mim em relação às instituições, porque o modo como eu gostaria de atuar acabou ficando limitado por instâncias institucionais e sendo um ano que para mim de alguma forma foi muito frustrante não conseguir alcançar determinadas os objetivos que eu tinha me proposto ao ir para o Bom Jardim, por exemplo, atuar nessas duas instâncias. Assim, não é nada relacionado às instituições, são questões minhas, em como eu acho que a potência da minha atuação poderia ser melhor, mas isso meio que, junto com o hackathon e a gente vencer, enquanto proposta com a Bom Viver, meio que modulou um outro tipo de percepção, de atuar socialmente a partir de uma perspectiva de empreendedorismo. Então, por isso que nosso logo, a nossa frase de efeito, né, enquanto Bom Viver é essa, é reformar casas e transformar vidas. Porque é algo que atravessou muito a nossa vida, dos sócios, né, e a minha, enquanto pessoa, o tempo todo, o fato de não poder reformar a casa, o fato de morar num canto que não tem estrutura, morar num canto com a sua mãe, com os seus parentes, com as pessoas que estão ao seu redor, o tempo todo tentando fazer pequenos reparos e não tendo a economia base para fazer isso, eu percebi o quanto isso influenciou em diversas instâncias da minha vida, educacionalmente, em termos de escolha, em termos de demora de processos para conseguir construir uma carreira, enfim, isso precarizou muito a minha vida e a vida de muitas pessoas que estão ao meu redor. Então, quando eu percebi que poderia ter um outro tipo de entrada a partir de um negócio que fornece
essa estrutura de reforma para famílias poderem transformar suas vidas, seus sonhos e seus desejos, isso passou a ser um outro tipo de virada, um outro tipo de tomada, em que eu, de alguma forma, deixo de lado esse campo criativo, artístico, educacional, e, na verdade, não é só deixar de lado, eu tento incorporar isso dentro da Bom Viver. Eu acho que Foi um acréscimo, talvez. essas instâncias talvez sejam algo que possa sugerir como inovação dentro do negócio também. É algo que a gente está começando a pensar a partir de agora também. A gente pode dizer, então, que foi um feliz encontro da Somos Um com você, com a sua vida. Sim. Um encontro Foi que a uma gente vai virada conhecer. inesperada e muito benquista da minha parte. Que legal. Mas, meninos, olha, a gente não pode começar essa conversa e adiantar essa conversa sem contextualizar para os nossos ouvintes o que é o Bom Jardim. O que é o Grande Bom Jardim, qual a realidade desse espaço urbano que fica em Fortaleza. A gente está falando aí para o mundo, mas fica aqui em Fortaleza, capital do Ceará. E é um espaço urbano que até pouco tempo era somente um ambiente extremamente estigmatizado. De uns anos para cá tem servido, pelo contrário, de um exemplo de evolução para outros territórios, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho mais. O Tom já, de certa forma, falou da ligação dele com o Bom Jardim, mas a Ana podia falar também, que vocês avaliassem, fizessem uma avaliação do papel de um espaço social como esse, enquanto território, para a sociedade. Então, o Bom Jardim é um bairro aqui de Fortaleza, no Ceará, com baixo IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, né? A Somos Um veio com a proposta de fazer esse hackathon no bairro justamente por isso, para tentar resolver algum problema social, que o bairro tem muitos, com um negócio. Então, por isso que ela juntou empresários do bairro com estudantes que tinham ideias diferentes, que tinham ideias que poderiam impactar realmente naquele bairro. Então, foi com essa junção que a gente conseguiu trazer uma ideia realmente que não ficasse apenas uma ideia na universidade, que não fosse condizente com a realidade do bairro. E a gente passou 2 dias, né? Foi uma imersão, e a gente teve um convívio direto com a realidade daquele bairro. Deve ter sido uma experiência bacana, hein, Ana? Foi uma experiência, assim, indescritível. Eu acho que existem hoje, né, vários hackathons online, mas nada vai superar um hackathon presencial, onde a gente dormiu. E, por exemplo, eu nunca tinha ido no Bom Jardim. Eu sou de Russas, no interior do Ceará, e eu não conhecia o Bom Jardim. Na verdade, nem de nome eu conhecia o Bom Jardim. Eu conheci o Bom Jardim por causa da Somos Um. Eu já fui para aquele lado dos universitários, das pessoas que iam ter ideias para o bairro. E quando foram fazer a divulgação e falaram do bairro, eu tive que perguntar às pessoas que estavam do meu lado, meus colegas. Pesquisa. Isso. Gente, mas o que é esse bairro? Mas o que tem de problema nesse bairro? É um bairro muito perigoso. É um bairro que tem muita criminalidade. É um bairro inseguro. E eu não conhecia, realmente não sabia, e fui para o Bom Jardim apenas com o que essas pessoas me disseram, e não sabia bem como é que eu ia conseguir ajudar lá com problemas tão grandes que as pessoas faziam. E quando você chega lá e convive com pessoas que moram naquele bairro, você vê que não é só isso. Você vê que o bairro tem uma grande riqueza, tem um grande poder, e que tem pessoas de todas as áreas ali dentro e que crescem e vivem. É como se fosse uma pequena cidade mesmo em Fortaleza. Dá para você viver sem sair do Bom Jardim. E quando você escuta apenas o comentário de terceiros, você imagina, faz logo uma visão. Tanto que quando fizeram a divulgação na minha turma, por exemplo, tinha uma sala de 50 pessoas. Da minha turma só foi eu e outra pessoa. E essa outra pessoa só foi porque eu fui. Porque a gente conversou e eu convenci ela a ir. Mas por quê? Por causa desse grande preconceito, desse grande estigma que tem sobre o bairro, que realmente é um bairro que tem um índice de criminalidade grande, é um bairro que tem um nível de pobreza em algumas comunidades grande, mas é um bairro rico, um bairro que tem onde você ajudar. Uma vida ativa, uma vida social ativa enorme, né? Isso, é um bairro. E eu não conhecia. O Bom Jardim, quando a gente foi fazer todo o hackathon, todo o estudo de campo,
eu vi que era um bairro comum, como qualquer outro aqui em Fortaleza, mas tem aquele estigma, como eu falei, que algumas pessoas dos outros bairros aqui simplesmente ignoram. E isso também foi uma coisa que eu levei para Corre Aqui, que a gente levou quando a gente foi fazer a ideia, que a minha visão era uma visão muito diferente das pessoas que estavam ali, porque quando a gente formou, foram 5 pessoas comigo, né? Todas eram aqui de Fortaleza, já conheciam desde criança e sabiam da fama do bairro e já iam com aquela ideia. Você era a única com o olhar, talvez de fora, um olhar mais... Eu era a única sem estereótipos. Isso, com um olhar o mais diferente possível deles, porque eu conhecia o que as pessoas me diziam, mas eu não acreditei bem, porque, como eu falei, eu sou de Russas, e se você perguntar a alguma pessoa que conhece aqui, falar sobre Russas, Tabuleiro, Limoeiro, aquela região, a pessoa vai falar que é uma cidade muito perigosa, que tem muito pistoleiro, que tem muita gente. Gente, aí para quem está ouvindo a gente que é fora do Ceará, Russas é um município grande, um polo regional que fica a mais ou menos 200 quilômetros aqui de Fortaleza. Isso. E se você simplesmente perguntar a uma pessoa de fora, a pessoa vai falar tudo isso, e eu sei que não é. Então, quando falaram para mim sobre o Bom Jardim, eu pensei automaticamente a mesma coisa. Eu não. Mas por quê? E eu chamei vários amigos para ir e nenhum foi para o hackathon justamente por isso. Não, é muito perigoso. Não. Vou ter que dormir lá. Vou ter que dormir lá, você é louco. Não, eu não posso ir e voltar, mas como é que eu vou fazer para ir? Como é que eu vou fazer para voltar? E eu fui aberta e sem medo. Eu acho que isso também foi um grande diferencial. E o Bom Jardim, como já falei, é um bairro aqui de Fortaleza comum, como outro qualquer, que tem seus problemas e suas dificuldades, mas que tem muito potencial e tem muita coisa boa e tem muita gente boa e tem talentos em diversas áreas, né? Se a gente observar, aí Tom, você já vai ter uma outra visão que você até já de certa forma contextualizou, porque você está com o olhar de quem está lá dentro, né? Quem vive, quem conhece. E talvez você sinta muito disso que a Ana falou. Você sinta esses estereótipos, esses estigmas cotidianamente. E é impressionante como acontece muito disso. Aí você pode até corroborar o que eu vou falar, mas acontece demais o susto que as pessoas tomam quando elas têm a chance de conhecer lá o Bom Jardim por uma necessidade, porque são convidados, são convocados. Como quebra muito desses estigmas, você não acha, não? Eu acho assim... Vamos falar. Eu vou continuar a falar a partir dos estigmas, né? Assim, é isso. Como eu já disse, eu sou uma pessoa de uma vivência periférica, no sentido de que eu cresci nesses bairros, de alguma forma, não no Bom Jardim em específico, mas no Gereissati 2, no Mudubim, no Vitória, em todo esse eixo. É o entorno, né? Que é bem no entorno mesmo. Da região que é meio que o entorno dessa periferia de Fortaleza, que já vai meio que ligando com a região metropolitana do Maracanã e Pacatuba. Então, eu cresci muito entre isso tudo. Então, os estigmas, eles viram meio que uma coisa comum, cotidiana para a gente. Eu cresci com amigos morrendo, né? Eu cresci com pessoas ao meu redor sendo presas, enfim, assim, com tudo que são os problemas, digamos assim. Isso também me molda em termos de profissional, pessoa, que tem esse olhar um pouco mais atento para o que seria, né, essas necessidades humanas e tal, nessa formação que eu digo política social, cultural. E dentro disso, a escolha por morar no Bom Jardim, com toda essa estigmatização que tem, né, com todo o processo de criminalização, tanto por parte, né, dessa nova chegada, por exemplo, das facções no território, em todos os territórios do Ceará, né, como uma nova leva, uma nova configuração do crime, enfim, com todos o estigma da pobreza mesmo, da miséria, né? A gente está numa comunidade em que a gente atravessa diversas outras pequenas comunidades em que você sai de um eixo aqui, em que as pessoas estão aparentemente um pouco mais estáveis e numa outra rua você entra num perfil completamente favelizado, em que as pessoas estão com esgoto a céu aberto, em que as crianças estão, né, correndo com os pés descalços no meio desse esgoto, com fome mesmo, real, assim. É algo que, de alguma forma, me movimenta e me levou lá para dentro também, mas o que me levou também para dentro do Grande Bom Jardim, aí acho importante frisar, né, que quando a gente fala de Bom Jardim, a gente está falando de Grande Bom Jardim, que é esse território composto por 5 bairros, que é Canidezinho, Granja Lisboa, Granja Portugal, Bom Jardim e Siqueira, né?
é que, assim como os outros territórios constituídos como grandes territórios periféricos de Fortaleza, como o Grande Pirambu e o Grande Janguruçu, ele também é muito rico em tecnologia social. Então, desde os anos 80, o Bom Jardim ele vem sendo desenvolvido como um campo de experiência social a partir das práticas, a princípio, das SEBs, né, que eram as comunidades eclesiásticas de base, que ajudaram nessa luta dessas comunidades, quanto a reconhecimento territorial, questão de regularização fundiária, questão de acompanhamento básico mesmo, em termos de saúde, alimentação, o mínimo de dignidade humana possível. E, a partir disso, teve toda uma outra entrada de movimentos sociais dos mais diversos, que eu, particularmente, tomei consciência e contato a partir de 2011, quando eu fui fazer minhas primeiras formações no Centro Cultural do Grande Bom Jardim. E cada vez mais, é isso que eu estava falando de reincidência no começo, ano após ano, mesmo que fosse 1, 2 vezes por ano, eu ia dar um curso em campos distintos, em lugares distintos, e cada vez eu fui percebendo, cara, tem muita coisa, tem muita associação de bairro, tem muito movimento, tem movimentos num espectro muito amplo, né? Tem uma rede organizada do território, que é eu acho que creio ser a rede territorial mais bem articulada e com melhor acompanhamento, que é a Rede Delis, né? Que é a Rede de Desenvolvimento Local e Sustentável do Grande Bom Jardim, com uma série de frentes de atuação, junto, por exemplo, às escolas públicas, e ao monitoramento de como essas escolas estão sendo conduzidas, junto à questão da criminalidade, os números que vão acontecendo, os dados que vão sendo levantados em torno do território, e como cobrar o poder público, né, diante dessas instâncias. Né, ter esse conhecimento. Aí, né? O próprio... ano após ano que eu ia vivendo, e eu fui percebendo que tinha muita coisa. Uma das últimas que eu descobri, que eu achei incrível e maravilhosa, e que se encaixou com o momento da minha vida em que eu estava com atenção em relação à saúde, e ainda tenho essa atenção, foi o Movimento de Saúde Mental Comunitário do Grande Bom Jardim, que eu sou muito grato por ter passado por lá, por ter vivido essa experiência junto a eles, no momento que eu queria experienciar a terapia comunitária. E aí pensar que, por exemplo, no Bom Jardim, né, junto com o Pirambu, surgiu todo um espectro a partir do movimento de saúde mental e do Espaço Quatro Varas, né, do Adalberto. Surgiu todo esse movimento de terapia comunitária, que isso consegue ter uma atuação junto a uma comunidade, a comunidades precárias, muito carentes, que podem fazer, ter vários tipos de assessorias ali, terapêuticas, das mais diversas, tanto comunitariamente como individualmente. Isso foi, de alguma forma, firmando dentro de mim, cara, eu quero estar dentro desse território para entender os problemas e para compreender também quais são as potencialidades, e entender, a partir dessas potencialidades, como é que um território dessa ordem se agencia, né? O que pode ser melhor desenvolvido. Então, a minha visão do território tem muito uma relação com essas potências. Assim, a minha escolha de ir para lá, e lógico, é uma escolha que também tem consequências, nada vem como, né, sei lá, nos últimos 2 anos, eu eduquei inúmeras turmas e tal, e a cada processo de educação era muito doloroso ver que, ou antes de uma turma começar, um jovem que ia participar do meu curso, eu tinha descoberto que tinha morrido por uma besteira. Ou o pai de outro cara foi morto por outra besteira, eu acordar de manhã com essa notícia. O tempo todo, de alguma forma, de perdas, né? A gente tem esse processo de perda, mas não como algo que opera nesse campo do estigma. Estigmatiza externamente, estigmatiza a gente por dentro, no sentido de ferir a gente, descarregar-se de informação de alguma forma, mas algum tempo, de alguma forma, também é um propulsor para a gente tentar movimentar coisas que sejam operacionais para aquele espaço. E aí eu acho que a dignidade, a partir de processos sociais, de empoderamento, em termos financeiros mesmo, na organização do que estruturar uma dinâmica financeira para a sua vida, né? Você tem o melhor... A gente não tem isso na periferia. A gente não tem essa organização. A gente nasce no meio de um caos e, às vezes, a gente vai se debatendo contra tudo e leva muito tempo para a gente entender como é que a gente poderia se organizar melhor para, economicamente, a gente lutar por algo que nos dá mais acesso, porque grana dá acesso. Entendeu? Assim, no conhecimento dá acesso, diversas coisas dão acesso, dão humanidade a gente, mas se a gente não tiver grana, a gente não sai de determinadas instâncias. Então, assim, eu atuei muito tempo junto ao movimento social, desgastando e dando o máximo da minha força, com algo que, às vezes, está muito num campo
de um ideal e de uma militância que ela é quase como uma perspectiva cristã, assim, sabe? De uma saga, de uma coisa heróica, de uma utopia, né? Enquanto o prático, às vezes, não se afirma. O dinheiro que eu preciso para executar determinado projeto não está ali na mão. A forma como o projeto precisa ser executado, as dinâmicas que são necessárias para que ele se execute, a organização, o processual não acontece. E, na maioria das vezes, isso tem muito a ver com o acesso à renda, à estrutura organizacional e etc. Então, esse foi um problema, né? Assim, é o problema, para mim, que está em todos esses territórios, em todos esses lugares. E aí, passar a compor um time de empreendedorismo que pensa, de alguma forma, o empreendedorismo como algo social e que gerando soluções de impacto a partir disso, eu acho que é algo que pode ser muito potente a pequeno, médio e longo prazo. Potência total, Tom. Adorei essa sua avaliação, porque pega um pouco do que eu queria falar, que é essa questão da gente não esquecer que os negócios sociais, eles precisam se resolver do ponto de vista financeiro. Eles trabalham com a ótica também do dinheiro, da renda. E aí eu queria, já destacamos antes, né, que os 2 projetos de vocês surgiram no Hackathon Social, foi promovido pela Somos Um em 2019, mas agora eu queria destacar aí para o campo de vista prático. Queria que vocês dissessem para os nossos ouvintes como funciona de fato o negócio de cada um de vocês. Eu vou começar com a Ana, para falar um pouquinho do Corre Aqui, né, que é essa plataforma de prestação de serviços que valoriza as pessoas, as habilidades e as profissões. Acaba sendo um canal muito importante de geração não só de renda, mas de visibilidade para essas pessoas que vocês trazem para dentro do projeto. Queria que você falasse um pouco da ideia criativa que vocês tiveram para a criação da Corre Aqui, como negócio social, e que você explicasse como funciona na prática. Então, quando a gente veio com a ideia do Corre Aqui, a gente teve a ideia de envolver todos os serviços. Ser uma plataforma de ligação onde você se cadastra para prestar o seu serviço. Poderia ser, na época, cozinheira, esteticista, cabeleireira, faxineira, pedreiro, e conectar os clientes. As pessoas que estão precisando daquilo ali. Seria uma forma mais fácil de você ter acesso àquela pessoa que está prestando aquele serviço pelo seu celular, por uma busca simples no Google, uma coisa prática. Quando a gente ganhou o Hackathon com essa ideia, e quando a gente foi colocar o negócio em prática, quando a gente foi fazer, a gente viu que não era bem assim. Que tinha que ter um processo de triagem, porque não era apenas uma ligação, a pessoa envolvia o nosso nome, aquela pessoa que está prestando serviço, mesmo que você dissesse que não tinha ligação trabalhista, mas a pessoa ligava o nome da Corre Aqui e aquela pessoa que vai na casa dela fazer uma faxina. Então a gente viu, não é necessário um processo de triagem, onde a gente vai conversar com essas pessoas, fazer uma espécie de entrevista, onde a gente depois vai fazer um teste de capacidade, e tudo isso foi experimentado na prática. A gente não começou pensando que ia ter que fazer isso. A gente foi fazendo e foi vendo o que precisava. Então a gente fez um treinamento com pessoas de RH, a Flávia da Rap Desenvolvimento ajudou muito a gente. E o primeiro impasse da gente foi quando a gente começou a colocar o negócio mesmo para rodar, foi no começo de 2020, né, em maio de 2020. Já estávamos no período de restrição de circulação, que a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Isso, já estávamos num período de restrição, de proibir aglomeração. E quando a gente idealizou o projeto, a gente pensou em as pessoas se cadastrarem pessoalmente, ir lá num local, num Bom Jardim, preencher uma ficha, porque a gente achava que essas pessoas não iam ter tanto acesso à tecnologia para fazer tudo online. E foi aí que a gente se enganou, foi aí que a gente viu que colocar um projeto na ação e fazer acontecer é a melhor coisa que tem. Ter um projeto arquitetado e bem executado no papel, como diz o Tom, é ótimo. Mas aí quando você vai ver a monetização, quando você vai ver, como ele mesmo falou, você não vê que não está dando certo, porque a ação é necessária, e ter dinheiro para investir é necessário, e ter tempo, no nosso caso foi tempo para investir, era necessário.
Quando a gente viu que não tinha acesso, a gente pensou, mas aí como é que a gente vai fazer? Faz online, faz o cadastro online. Será que vai dar certo? E deu. E a gente fez a entrevista online, tudo por... A gente pensou, mas esse pessoal vai ter internet boa para fazer uma videochamada? Tinham internet suficiente para fazer uma videochamada, tinham Surpreendeu interesse. vocês, então. Surpreendeu a gente. Vários pontos surpreendeu. A gente pensou que, ao começar, ao colocar o projeto em prática, a maior dificuldade seria ter essas pessoas com acesso à rede, mas, na verdade, não foi. A maior dificuldade foi ter uma confiança dessas pessoas. Porque essas pessoas que estão em comunidade, que estão em bairro simples, elas elas têm medo, muito medo de ser enganadas, porque várias pessoas se aproveitam disso, se aproveitam delas estarem querendo um emprego, delas estarem querendo uma oportunidade de ter uma renda, e tentam tirar delas o pouco que elas têm com essa visão de perspectiva de crescimento econômico. E a gente viu, primeiro, na ação, a gente viu que essas pessoas tinham acesso à tecnologia, mas que elas tinham medo de ser, porque já existiam outras pessoas que tentaram enganá-las de várias formas, com a perspectiva de um emprego, a perspectiva de uma ação. Então, a gente foi quebrando isso, fazendo o nosso nome, devagarzinho, fizemos esse processo de triagem, aí colocamos o projeto em prática entre nós, entre amigos, vizinhos, mas aí quando a gente começou a colocar entre outras pessoas, a gente viu outro problema. Essas pessoas que a gente achava que e estão, claro, né, precisando muito de dinheiro, precisando muito de uma renda extra, elas começaram a faltar. Alguns serviços que aquela pessoa ia ganhar 100, 150 reais. Elas não iam. Elas não iam. Agendavam, faziam agendamento, mas não iam. E não avisavam que não iam. E o cliente ficava com raiva da Corre Aqui. E o cliente vinha falar com a Corre Aqui. E a gente foi vendo essas dificuldades e foi vendo que nada era bem como a gente imaginava. Que nem sempre aquela pessoa que se cadastrava ali, que dizia que estava precisando, que a gente fazia uma entrevista, que era uma entrevista maravilhosa, aquela pessoa realmente tinha aquele comprometimento. E a gente aí viu, não, temos que ter um teste de confiabilidade, onde a pessoa vai fazer um treinamento presencial, onde a gente vai ver se ela chega no horário, se ela faz um serviço bem feito, como é que vai ser. Tudo isso a gente achava que não necessitava no começo, por não ter prática mesmo. A gente achava que aquela pessoa que se cadastrava para fazer faxina e precisava daquele serviço, com certeza ela ia amanhã. Você vai ganhar... Era algo que talvez vocês não tivessem pensado no começo, que seria um fator importante, né? Isso. E eu acho que isso acaba sendo da evolução do negócio, não é, Ana? Se você imaginar o pouco tempo que vocês têm de funcionamento, não dava para acertar tudo de primeira, e vocês foram tendo esse feeling, esse feedback, e foram ajustando o negócio com o tempo. Né? Hoje, a Corre Aqui, a gente tem várias etapas que a gente formulou a partir dos erros. Se a gente pegar o nosso projeto inicialmente, o nosso projeto hoje é como se fosse duas empresas diferentes. E foi só errando e fazendo, e reformulando, e errando de novo, e fazendo. E hoje a gente está com um processo que a gente tem quase zero faltas. A gente tem pessoas bem comprometidas, tem pessoas que a gente confia, que vestem a camisa. A gente fez uma sessão de... Vestem a camisa literalmente. A gente fez uma sessão de fotos para fazer no nosso site, que a gente está institucional, que a gente está fazendo. E algumas pessoas, eu quero essa camisa para levar para casa, eu gosto. Algumas que já estão com a gente desde o início, que abraçaram a Corre Aqui, em 2020, no começo da pandemia, sem ninguém saber quem era a gente, mesmo aquela pessoa... mesmo com medo, aquela pessoa abraçou a gente e está com a gente até hoje. E a gente viu que essas pessoas que são comprometidas, elas são comprometidas com a empresa e vestem a camisa da empresa literalmente. A gente foi fazendo esse processo seletivo para ter pessoas igual a ela. A gente viu essa pessoa, como é o perfil dessa pessoa, mas o que ela gosta, o que ela faz. A gente estudou as nossas melhores prestadoras e prestadores para colocar dentro da empresa. Não dá para ter um perfil total. Entendi. Mas no início a gente tinha muito medo de fazer essa triagem, de fazer uma triagem muito seletiva, porque a gente pensava... E acabar afastando, né? Isso, essas pessoas estão precisando. Mas aí, com as nossas mentorias, e mais uma vez eu falo da Priscila, a gente teve várias mentorias com outras pessoas, mas a Priscila é uma das pessoas que tinha um negócio mais próximo ao nosso, do público. E a Priscila falou muito, gente, vocês precisam ter gente boa para poder manter o negócio.
não adianta vocês englobarem todo mundo e o negócio não dá certo, porque os clientes não querem, porque para essas pessoas terem trabalho, precisam ter clientes que confiem na empresa. E isso foi muito importante para a gente no nosso decorrer, e também o nosso lucro, a nossa taxa. A gente, no início, tinha muito medo de cobrar dos prestadores. A gente faz essa intermediação, faz esse processo de triagem, e a gente hoje cobra 30% do valor do serviço. Mas no início a gente tinha muito medo, cobrava com aquele receio, porque a gente pensava... Também de afastar, né? Isso, essa pessoa precisa disso, precisa desse dinheiro. Mas com o decorrer, a gente foi vendo, não, essa pessoa precisa disso, mas ela também precisa fazer vários serviços. E para isso a gente precisa ganhar alguma coisa, a gente precisa ser um negócio sustentável. E foi tudo isso que eu estou falando para você agora, foi a partir de muito quebrar a cara mesmo. Muita cabeçada. Porque é um negócio que a gente tem, a Somos Um oferece vários mentores, pessoas maravilhosas, mas nada como você estar naquele negócio e fazendo. Porque apesar de a gente ter muitos mentores, nenhum tinha um negócio tão parecido, tão próximo ao nosso. Nosso negócio difere muito. E... realmente foi num aprendizado e estudo de mercado e vendo o nosso impacto e vendo quanto a gente estava ajudando com depoimentos. E é isso. Atualmente, só para a gente complementar, atualmente quantos profissionais vocês têm cadastrados? Hoje a gente tem 8 profissionais cadastrados no Corre Aqui. A gente já passou várias pessoas, a gente tem uma rotatividade grande, porque as pessoas... E de áreas distintas, né? Áreas bem distintas. Isso, a gente tem hoje, a gente está contando, a gente tentou restringir para a gente ter um acesso também a essa triagem, né? A gente tem o serviço de eletricista e bombeiro hidráulico, que é nós temos nossos eletricistas e bombeiros hidráulicos, são maravilhosos. Também foi um grande... Serviço importantíssimo. Você só lembra quando está na hora do aperreio. Foi uma grande surpresa para a gente, porque o pessoal fala muito do setor de construção civil, né, que é uma área complicada, e eu sei que mas são os nossos melhores prestadores, que dão menos problemas, menos dor de cabeça, são eles. E a gente tem também um setor de faxina, que é o setor mais forte, porque faxina acaba sendo algo que a pessoa faz 2, 3 vezes por semana. Tem muita circulação, né? A gente tem também um montador de móveis, que também é maravilhoso. E todas essas 8 pessoas que a gente tem são pessoas que faço esse processo, eu que faço a entrevista, eu confio plenamente nessas pessoas, porque são pessoas que a gente faz aqueles testes, que a gente vai passando. Então são pessoas que se você chamar amanhã para ir para sua casa, eu vou dizer, pode ir a Maiana, pode ir a Karen, que eu tenho certeza que você vai gostar, que você pode sair da sua casa e deixar ela fazer. Se você quiser passar para mim uma lista do que você quer que ela faça, mais específico, pode me passar, a gente deixa o cliente bem à vontade. Depois do serviço, e aí, gostou? O que estava faltando? O que podia melhorar? E é isso. Muito legal, gostei. Tom, e agora a gente vai conhecer um pouquinho mais da Bom Viver Reformas Populares, que tem como missão reformar casas, transformar vidas. Queria que você contasse um pouco do surgimento da ideia, do desenvolvimento desse negócio tão interessante, né? Um negócio social de extrema importância, e explicar como é que vocês estão funcionando e ajudando as pessoas no dia a dia, na prática. Certo. Eu ainda estou aqui meio que, inebriado pela fala da Ana, né? Ela dizendo-se tímida, ela fala tão legal sobre o processo deles, de uma forma tão interessante. Estava escondendo. Primeira coisa que eu quero dizer é que eu quero os profissionais de construção civil que você disse que são responsáveis, que realmente é uma das coisas mais sensíveis para o nosso negócio. E ao contrário do que eu pensava a princípio, eu acho que eu preciso de profissionais individuais para além de equipes. Então é algo para a gente conversar depois. Já vamos gerando negócio dentro do negócio social. Que coisa boa. Mas enfim, a Bom Viver é isso. Ela surge no Hackathon, né? A partir de a nossa proposta, ela se vinculou à ODS 3 da ONU, que são as diretrizes relacionadas à saúde e bem-estar. E a gente pensou esse modelo de negócio relacionado à reforma, viabilizando a melhoria do bem-estar e da saúde familiar, nessa perspectiva física mesmo, né, da diminuição da incidência de doenças, por exemplo, no sentido, né, respiratório, assim, de asma, e enfim, por conta de estrutura de casa que está o tempo todo derrubando poeira, reboco caindo e etc. e tal.
E dentre outras funcionalidades da casa, né, casa sem o mínimo de ergonomia, de estrutura espacial e tal, como também nessa incidência da saúde mental, né, da dignidade humana, né, da estruturação de um sonho, de um lugar que funciona bem para o seu tipo de trabalho, pesquisa, estudo, atuação ou convívio familiar mesmo, né? E na estruturação, a gente, enfim, surge com essa demanda, a gente surge muito amparado e pensando a partir de outras startups que estão atuando no mercado nacional e prioritariamente olhando para duas, que era o Vivenda e o Mora Digna. São dois projetos de São Paulo, em que a gente observou muito o escopo deles, a gente não veio com uma ideia, vamos supor, inovadora, e a gente acha ainda muito interessante ter como recurso poder olhar para esses outros negócios, mas quando a gente vai para o campo, para a prática, a gente começa a entender o que é específico da nossa atuação, o que é específico do território, do estado e de tudo que a gente está, né? A gente recebe esse primeiro momento de aceleração da Somos para modular e projetar o negócio, né, com todas as tutorias, e a partir de março de 2020, lembro como se fosse hoje, exatamente, 15 dias antes do primeiro lockdown, assim, que foi dia 16, essas datas são marcantes para mim, né, foi 16 de março, se não me engano, exatamente, de 2020. Foi quando eu soube que eu ia ser pai. E quando a gente estava fazendo a primeira obra, a gente, nossa, não acredito, vai entrar um lockdown na primeira obra. Hein? Né, assim, nossa. Você pai, o negócio vai acochar agora economicamente, ainda vai entrar um lockdown para lascar tudo. Muita emoção. Mas a gente foi testando, foi entendendo, porque o nosso primeiro gargalo era a geração de crédito para famílias dessa classe mais popular do território. E aí a gente consta aqui, né, que a gente atende prioritariamente ao território do Grande Bom Jardim, mas a gente atua em toda a cidade, né? Também atuamos com um escopo... nosso foco é trabalhar prioritariamente com as classes C e D, né? Que a gente sabe que nem é tão delimitado assim entre C e D, é algo, né, tem uma demonstrativo, aí, né? Assim. Mas a gente também atua com outras instâncias de classes que, porventura, a gente ache justo, né? O tipo de tomada de crédito e tal. Mas, assim, o nosso principal gargalo era esse. Então, a gente teve um primeiro momento que a gente ficou tentando achar parceria para ceder esse crédito numa taxa de juros que seja acessível para esse público, que não seja uma taxa que onere, que cause mais dificuldades dentro da economia cotidiana da família. E nessa procura por parceria, a gente estabeleceu uma primeira parceria com a Moeda, que nos ajudou a fazer 2 obras de testagem. Essa primeira logo paralelo ali ao surgimento do primeiro lockdown, da primeira leva de ações restritivas, e uma segunda só em dezembro, porque levou tanto tempo para a gente modular determinadas coisas, e as ações restritivas cada vez mais acochadas, e o público também não procurando, e a gente tentando, enfim, prestar conta de todos os processos de tutoria que a gente estava fazendo ali junto à Somos e a gente fez uma obra bem maior, né, em relação à proporção da primeira, que só conseguiu ser executada em dezembro. Depois desse processo, a gente percebeu que a Moeda, né, que era essa parceira naquele dado momento, ela não permaneceu com a gente, porque estavam também modulando o negócio deles para um outro tipo de parceria. A gente conseguiu uma parceria com o Banco Palmas. E aí, Palmas, que é um projeto também surgido aqui em Fortaleza, né? Lá no... Agora, Palmeiras. Exatamente. Palmeiras. Projeto já estabelecido, né, que é um banco social, mesmo, com a própria moeda social para dentro do bairro, e que modulou diversos tipos de tomada de crédito para aquele território do bairro, e numa parceria com o Somos apontou eles como um possível financiador, na verdade, o agenciador do financiamento, né? E até então a gente tem atuado com eles, e a gente já está pensando, mas tem um limite de crédito X, né? No caso, com eles, a gente consegue créditos de 5 mil para pessoas físicas comuns e de 7 mil para empreendedores. E a gente, nesse percorrer de tempo, a gente também passou a integrar uma rede, que é a Rede ORRIS, é uma rede nacional de habitação social, que vamos supor, tem como maior gerenciamento 2 instâncias de poder, de organização, que é o Vivenda
esse programa de São Paulo que a gente já usava como uma referência, né? E a Habitat ONU, Brasil. O Vivenda na expertise do crédito, a Habitat na expertise do subsídio, que foi algo que a gente foi percebendo. A tomada de crédito por parte dos mais vulneráveis, ela não é nem dificultosa, ela é impossível, né? E a gente foi percebendo que a tomada de crédito, por exemplo, na classe D, ela nem dá, nem existe. É um tremendo de um gargalo, tá entendendo? não é? E assim, na C, algumas pessoas que estão na C já têm dificuldade de responder determinadas coisas, mas ela está mais organizada para conseguir acessar aquilo, né? E aí, a gente foi entendendo que a gente também tinha que trabalhar com subsídio se a gente quer impactar socialmente as pessoas que estão na linha mais vulnerável. Então, a gente também foi estudando, junto com o Somos Um, junto com outros parceiros, e a partir da rede, como seria esse momento de subsidiar obras, parcialmente ou completamente, né? No momento, a gente está integrando uma aceleração e homologação, que é do Vivenda Play. O Vivenda se reformulou como negócio agora no começo de abril. Eles não fazem mais reformas, eles eram uma empresa de reforma, e eles agora estão estruturando as tecnologias e os mecanismos que eles desenvolveram nos últimos 7 anos para ser uma forma de repasse para outras 90 empresas que constituem a rede. A gente da qual vocês também fazem parte. Aí né? da Agora... qual a gente entrou na primeira homologação, na segunda homologação, agora que são 10 empresas, das quais a maioria são do Nordeste. E nós estamos nessa fase. E agora, um gargalo que a gente está executando agora, cerca de 5 a 10 obras por mês. Eu já ia perguntar isso. Quantas obras vocês estão atualmente... No momento a gente está executando, a gente executou 5 no último mês e estamos agora com 6 aprovadas e outras 4 em processo de aprovação. A gente está numa média desse mês, né, de maio, a gente está esperando um número entre 8 e 10, e junho a gente já está esperando um número de entre 10 e 20. Porque boa, hein? a gente vai entrar com outros 3 linhas de crédito, além do subsídio, a gente vai executar agora também junto, em parceria com a Habitat, 8 banheiros em junho, nos territórios, né, que aí já é a parte de subsídio, são obras completamente subsidiadas, que a Habitat está direcionando uma verba para a gente executar numa comunidade do território, que a gente está fazendo o processo de triagem das famílias, junto a um técnico social contratado por nós, em parceria com a Rede Delis, né, e o CDVHS, que são o CDVHS é o Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza, que atua no Grande Bom Jardim, e a Rede Delis, a Rede de Desenvolvimento Local e Sustentável, que tem uma atuação junto às EIs, que é as Zonas de Especial Interesse Social. Então, esse projeto ele é direcionado para as EIs. Então, é a nossa primeira atuação com o subsídio 100%, em parceria com a Habitat. E estamos na modulação. A gente pensa, junto com o Vivenda, nessa... Na verdade, o nosso negócio ele não é um negócio só de reforma, ele é um negócio de estruturação de um ecossistema de habitação no território do Grande Bom Jardim, mas também um ecossistema para o próprio Ceará. A gente é a primeira empresa que atua com isso no Ceará. Enquanto outros estados têm 5, 10, etc., a gente é a primeira. Então, a gente está numa série de articulações, junto à Somos Um, junto ao Vivenda, e outras parcerias, até dentro do poder público, outras parcerias também institucionais, empresariais, para tentar buscar o quanto antes transformar determinadas instâncias dessas de subsídio em política de arrecadação de fundos, né, junto ao poder, ao segundo setor, né, ao setor comercial, ao setor empresarial, e junto ao poder público, né, assim, como transformar determinadas instâncias em políticas públicas, como transformar determinadas parcerias em nível de Estado, cidade, Estado, estadual, Estado, né, federação. Então, nesse momento a gente está nisso. Já ia perguntar, porque na verdade vocês acabaram de alguma maneira pegando o gancho que eu ia falar. Vocês estão num momento, as duas, né? As duas empresas estão num momento assim de ebulição, de muita atividade, e nós sabemos que muitas empresas passaram por grandes dificuldades pela pandemia, né? A gente não pode esquecer que nós estamos há mais de um ano aí convivendo com essa realidade, um problema para o qual nós não esperávamos passar. E, claro, né, tem afetado todo mundo indistintamente, umas pessoas e empresas bem mais do que outras, mas é difícil a gente não encontrar quem não esteja com algum problema de saúde física, mental ou financeira, de alguma maneira prejudicada. E eu queria saber que esse período de convívio durante a pandemia,
se vocês sentiram que isso de alguma maneira foi um grande dificultador ou mais ofereceu oportunidades pela dificuldade em si de vocês olharem o negócio de vocês com outros olhos. Se teria sido diferente se não tivesse tido esse momento tão desafiador. Inicialmente, no primeiro, assim que começou a pandemia, né, assim, em 2020, para a gente foi um período que a gente conseguiu ficar mais em casa e colocar o negócio no papel bem estruturado, melhor, de uma forma mais intensiva. Então, em 2020 foi uma época relativamente boa para correr aqui, mesmo porque a gente deu início a começar a fazer serviços em junho, julho. Então já estava mais tranquilo. E a gente foi fazendo, e dezembro foi o nosso melhor mês. A gente fez mais de 30 serviços no mês, e esse para o nosso próprio referencial é uma taxa boa de serviços. Quando começou agora, em fevereiro e março, aí a gente foi muito atingido mesmo pelo lockdown. As pessoas tinham medo, as pessoas também, comerciantes, lojistas não tinham dinheiro, porque parou mesmo, então... Foi talvez até mais intenso do que no ano passado. Foi mais intenso. Foram os nossos piores meses, fevereiro e março, e agora em abril a gente já começou a voltar e já estamos quase igual ao ano passado, já no final do ano passado, que eram meses bons, mas tanto a gente como as nossas prestadoras foram muito atingidas. Elas vinham falar com a gente: olha, aqui em casa o aluguel está atrasado, e você vê que você atinge uma cadeia de pessoas, porque aquela prestadora que fazia R$1.000 de serviço por mês com a gente começou a fazer R$100, e ela contava com aquele dinheiro que ela tinha do serviço para pagar o aluguel, para pagar uma fralda para as crianças, para o filho, para pagar. E aquela pessoa vinha falar que outra pessoa estava cobrando o aluguel, porque aquela pessoa também precisava. Então, vai bem mais além. Né? Vai bem mais além do que uma empresa grande, digamos, do que você dever uma rede de internet, uma rede de energia. Vai bem mais além, vai além de você pagar aquela pessoa R$300 de aluguel, que aquela pessoa com aqueles R$300, ela já compra a feira do mês para aquela casa, e aquela pessoa já compra no mercadinho da esquina, e ela já começou a dever o mercadinho da esquina, porque então você vai vendo, a gente foi ter uma noção mais forte do nosso impacto durante esses 2 meses, porque foram meses difíceis para a gente, mas muito mais ainda para as nossas prestadoras, que viam, como a gente tem um envolvimento, uma humanização muito grande com essas pessoas, eu tento criar realmente um vínculo com elas, elas vinham: Ana, olha, aí a gente tentava, do nosso próprio jeito, eu e a Natália, minha sócia, a gente tentava: olha, Natália, fulana está dizendo que está faltando fralda para a filhinha dela, que ela não está conseguindo, vamos juntar alguns amigos nossos, por nossa conta mesmo, e tentar doar tantas fraldas para ela. Vocês se mobilizaram, isso, então, né? Vamos fazer a gente criou também um voucher, onde você comprava uma faxina com um valor mais reduzido, para a gente incentivar essas prestadoras a continuar. Então, a gente também conseguiu vender voucher suficiente para aquela pessoa pagar pelo menos um aluguel, pelo menos uma luz, pelo menos... eu e a Natália, a gente fez campanhas entre a gente, sem conhecer mesmo, só vendo as outras empresas durante esses 2 meses, para tentar aumentar os serviços para elas, para tentar aumentar a renda delas. Mas, realmente, para a gente foi um momento muito difícil, principalmente para as nossas prestadoras. Faxina foi um serviço que quase ninguém fez. Reparos elétrico e hidráulico, a pessoa ainda contratava por uma necessidade, né? Mas também não era, a pessoa tentava adiar o máximo que pode, né? Montador de imóveis também foi algo bem adiado. E a gente viu foi bom, tudo tem um lado, tudo a gente tenta tirar um lado bom. A gente viu desses 2 meses a real importância do nosso negócio, o real impacto do nosso negócio. Porque às vezes você pensa: fulano esse mês só fez 3 serviços pela Corre Aqui, mas aí foram R$300. Para aquela pessoa, aquilo ali é uma renda,
uma diferença entre estar devendo ou não a certa pessoa e a certa pessoa está pedindo ou não a ela para pagar, ou cortar ou não uma luz, ou cortar ou não uma água, ou cortar ou não uma internet. E a gente foi vendo, antes a gente imaginava, né? Tinha aquela relação, mas a gente viu bem na pele mesmo, esses 2 meses, a real situação de muitas pessoas, a real situação das nossas prestadoras, e foi o nosso aprendizado, mas em termo financeiro foram meses bem complicados, mas agora Já está dando já estamos dando uma aliviada, já está que começando coisa a voltar boa. ao normal. Vocês, Tom, como é que viram esse período? Ou passaram por ele? Estão De passando alguma por ele? forma é bem parecido o pensamento. Eu acho assim que 2020 foi um ano de muita estruturação mesmo interna, interna no sentido até individual mesmo, assim, da gente entender. Havia muito medo, né? No começo da pandemia havia uma instabilidade muito grande, assim, de você não entender se você vai sair na rua e vai adquirir essa doença. Assim. Então, eu acho que para a nossa saúde mental, o impacto do primeiro momento ele foi muito agressivo. Agora, individualmente, eu sou muito caseiro em alguns aspectos e eu me voltei muito para entender essa estrutura da casa e tentar modular essas estruturas internas da minha casa. E junto com isso, a Bom Viver. Porque eu já tinha me livrado. Para quem trabalha na cultura, trabalha com instituição cultural, por exemplo, como educador, existe um lance existe um período árido, né? Um período de seca, que é entre dezembro e março do ano posterior. Você trabalha como educador, não tem. Tem toda uma reestruturação dos espaços culturais e etc., que você fica sem emprego mesmo. Então, para mim, já era costumeiro, eu já me organizava o ano todinho para ficar com aquela grana ali, para entre dezembro e março. E aí, nesse período, era o período que eu reestruturava algumas coisas individuais, os meus pensamentos, né, minha perspectiva de atuação e etc. Então, junto com a ascendência da pandemia e, em paralelo, o lance da Bom Viver tá integrando a equipe, a aceleração da Somos Um, eu foquei muito no desenvolvimento disso durante 2020. Os meus sócios, naquele momento, na época, estava o José Santana comigo e a Gabs, né? O José, no começo do ano, estava mais colado comigo, desenvolvendo essas coisas. Do meio para o final, ele acabou pegando outras atividades e saindo da empresa. E a Gabs foi ao contrário. Ela se aproximou no segundo semestre e progrediu, né? Assim, continuou comigo. Então, foi um momento de muita estruturação interna, de muita conversa com a Somos Um, de muita tentativa de entender como é que era o nosso negócio, de muita pesquisa, 2020. E uma certa ansiedade de tipo, cara, cadê esse crédito? Como é que a gente vai fechar com o pessoal? Como é que a gente vai, né? Se a gente só fez uma em março e aí vai outra em dezembro. Passamos 3 meses tentando modular essa de dezembro. A gente tentou durante 3, 4 meses e o cliente lá insistente, a gente pedindo calma, assim, cara. Aí depois dessa, e com o surgimento do Palmas, a coisa abriu mais. A gente conseguiu fechar o primeiro grupo com Palmas. Aí agora já estamos indo para o terceiro. Né? Estamos conseguindo fazer pessoas individualmente também. Então, 2021, a gente teve essa sorte de conseguir, antes desse segundo lockdown, né? Dessas segundas medidas restritivas mais fortes, a gente conseguiu dar uma estruturada, dar mais corpo e conseguir com que mais clientes chegassem até a gente e a gente executar mais. Se preparar, né? De certa forma, acabaram... E o que eu sinto também, assim, que eu estava falando sobre a estruturação do ecossistema, e nas conversas que a gente está vendo, que eu tive aqui anterior ao entrar no podcast, né, com a Ana e com a Priscila também, que saiu, né, de um outro, tem muito essa coisa de estruturar o nosso perfil de trabalhador, que é um perfil muito sensível para a gente. Esse perfil aliás, o trabalhador da construção civil e da construção civil autônoma, que não trabalha com construtoras, ele é muito volátil. Então, a gente percebe que uma inovação que a gente precisa fazer é desenvolver uma espécie de formalização de uma pedagogia empreendedora para essas pessoas, que elas compreendam que, para além de como eles operacionalizam do nosso modelo de negócio, eles podem incorporar no negócio deles, né, na prática deles autônoma,
uma série de processos que vai tornar tudo mais fluido, mais interessante para a relação entre eles e o cliente, etc. Porque, enfim, os problemas surgem, as entregas mal contempladas surgem, clientes insatisfeitos surgem, mas é toda uma cultura da relação cliente-operário, da construção civil, e daquela coisa, vamos fazer do jeito que dá para fazer, porque é o que tem. E não é bem isso, assim. Tem um jeito melhor de fazer, existe um modo melhor de compreender, existe uma comunicação melhor para lidar com ambas as partes, né? E eu acho que o grande desafio agora, e acho que é um desafio que a gente fala muito de ecossistema, muito de ceder crédito, muito de gerar subsídio, de captar recursos das instâncias que são instâncias de poder, que são instâncias grandes que podem nos ajudar nesse sentido, né? O fornecedor de crédito, a modulação do crédito, o Estado como algo que vai criar uma política pública que a gente pode de alguma forma influenciar, a captação de recursos, tanto com empresários como sociedade civil, mas às vezes a gente se esquece da base, que é quem nos fornece esse serviço, como ele é fornecido, como ele é modulado, como é que a gente abraça esse profissional literalmente, oferecendo um suporte que ele seja carinhoso e não só de exigência, e não só de uma ruma de ferramenta para ele cumprir. Como é que eu, de alguma forma, apresento para esse profissional, cara, o que a gente está tentando desenvolver aqui é uma tecnologia social, mas como é que eu apresento isso com uma linguagem que faça sentido para ele, que não seja... Sabe, esse público, ele às vezes... ele se sinta estimulado, né? E muitas vezes esse cara virou pedreiro, virou servente, virou um trabalhador manual dessa ordem, por não ter calma para lidar com ordens de pesquisa, de estudo. Então, como é que eu modulo isso para chegar para esse cara, tipo assim, cara, isso aqui é legal. Isso aqui não vai ser aquela coisa chata que tu já não tem calma, assim. Nossa, quando começa a mexer com isso, já dá um dó na tua cabeça, né? Eu sei. Então, pronto. Como é que a gente agrada, a gente chega para eles assim, a gente tá nesse momento também de entender isso, como é que eu apresento para esse cara uma proposta que ele se sinta instigado de participar, que não seja aquela mesma coisa de sentar numa cadeira e ver a gente palestrando, falando de uma ruma de ferramenta, e que ele, nossa, eu vou ter que colocar tudo isso aqui no meu trabalho, eu já tenho que mexer com massa, levantar parede, ainda tenho que responder a isso. Então, de ser algo que serve de fato, né, entendeu? De que ele pode incorporar e que seja interessante. Muito bom, bacana. Eu quero agradecer demais a participação especial da Ana Carolina Oliveira, diretora da Corre Aqui. Ana, obrigado. Muito obrigada, gente, pela oportunidade. Foi ótimo falar do nosso negócio. E muito obrigada pela oportunidade do podcast, da Somos Um, de todos que estão aqui, do Rafael, do Tom, sua, das outras pessoas que eu esqueci o nome, perdão, pessoal. Mas muito obrigada por tudo. Tom, obrigado. Obrigadíssimo, Tom Almeida, diretor da Bom Viver Reformas Populares. Valeu, Tom. Muito grato também por todo o momento. Queria agradecer a toda a equipe, né, do Pode Impactar, ao Mauro, ao Rafael, o pessoal da técnica. Enfim, estarei aqui quantas vezes for necessário, de volta com muita satisfação. É isso aí, a Ana e o Tom que nos mostraram na prática como o empreendedorismo social impacta a vida de pessoas e de comunidades. Gente, a gente chegou ao final de mais uma edição do nosso Pode Impactar, o podcast da Somos Um. Ficamos muito felizes com a sua audiência. Convidamos você a seguir a Somos Um nas redes sociais. Se você tiver gostado do nosso podcast, vai lá, dá sua curtida, deixa o seu like, indica para outras pessoas, pessoas do seu círculo de amizades. Vamos trazer mais pessoas para falar sobre empreendedorismo social. O Pode Impactar é gravado aqui nos estúdios do Instituto Crisóstomo, em Fortaleza, que o Tom falou, esse espaço maravilhoso que vocês estão acompanhando também em vídeo, podem ver, lindo aqui, nos estúdios do Instituto Crisóstomo. A captação de imagens e áudio é do Doni Andrade, que está aqui no backstage. Roteiro meu, Mauro Costa. Produção da Ana Lúcia Rocha e do Rafael David. Apresentação minha aqui também, com o Mauro Costa no roteiro. Gente, muitíssimo obrigado. Adoramos estar com vocês aqui em mais um Pode Impactar. E até o próximo episódio.